Domenech continua no Flamengo, garante Marcos Braz em coletiva para a Flá TV, que também comenta sobre a volta do público e ironiza a saída de atletas do Flamengo. Esses são os temas dessa rapidinha de domingo e, claro, você é o meu convidado para a gente trocar essa ideia aí. Então, vamos para a vinheta e já estamos de volta para comentar. Vamos lá! Muito bom dia para você que está chegando agora aqui nessa rapidinha do Zona Rubro-Negra. Se você ainda não conhece o canal, seja muito bem-vindo. Se inscreve aí, cara. Todos os dias às 8 horas da manhã e às 9 horas da noite temos vídeos aqui e você é o nosso convidado para ficar de olho em tudo que está rolando aí sobre o Flamengo no dia a dia. A gente está sempre trazendo essas notícias para você, especialmente para o nosso inscrito aqui do canal. Se você também está chegando aqui, deixa o seu like, é muito importante para a gente. E tem que ativar o sininho, cara. Se você ativar o sininho, o YouTube vai notificar vocês aí quando houverem novos vídeos aqui no canal. Isso é super importante também. E é claro, antes de começar a falar sobre os temas, pedir para você, no final do vídeo, deixar o seu comentário sobre o que você achou dos temas que vamos abordar aqui nessa rapidinha. Vou começar falando principalmente aí dos jogadores, né, que muita gente estava circulando a questão do assédio, né, da possibilidade de saída, que são Arrascaeta, Gerson e Bruno Henrique. E o Braz, né, ironizou todo esse assunto, dizendo que a multa deles é acima de 40 milhões de euros, é uma multa altíssima, né? Ele fala, isso é igual à minha candidatura. Esses jogadores estão para sair há bastante tempo. Um vai para o Benfica, outro vai para não sei aonde. O pai de um fala com o outro, mas continuam aí e, inclusive, perderam de 5-0. Nós não nós não vendemos e também perdemos de 5-0. Estão aqui, continuam aqui, têm contrato. Esses 3 jogadores têm multas acima de 40, 50 milhões de euros. Vamos estar na mesa para discutir, mas até agora não tem nada. Lá em Portugal, o pessoal é animado para levar os jogadores. Os árabes chegaram aqui para tentar o Arrascaeta. Então, assim, galera, é uma forma de tranquilizar também sobre a permanência desses jogadores, né? Toda essa badalação, a possibilidade da saída desses atletas, o Braz garantiu que eles não saiam. É uma forma de você falar que os jogadores são titulares indiscutíveis, o Flamengo não pensa em dispensá-los, mas está sempre apto a sentar na mesa para tentar uma negociação. Claro, dentro de os moldes que o Flamengo quiser conduzir essa negociação, mostrando que a multa não é nada baixa para a contratação desses atletas. Então, quem quiser contar com Arrascaeta, Gerson e Bruno Henrique, meu amigo, vai ter que perder um cascalho firme, porque não é pouco dinheiro não, meu parceiro. Vamos falar agora sobre a discussão, né, que rolou recentemente sobre a possibilidade de volta da torcida nos estádios do Rio de Janeiro. O Crivella até foi infeliz, dizendo que são menos de 20 mil pessoas nas praias que vão estar nos estádios. Achei muito pobre, né, o argumento para querer voltar com o público, né, aos estádios, apesar da situação no Rio de Janeiro já se mostrar bem controlada. Mas a gente não sabe o dia de amanhã. Eu, particularmente, acho que a gente não deveria voltar com o público. Inclusive, Botafogo, Fluminense e Vasco foram contra, né? Além deles, outros clubes também se mostraram contra. E um deles também foi o Corinthians, né? Por meio do Andrei Sanches, né? Que falou sobre a possibilidade da volta do público ao estádio do Rio de Janeiro. Ele disse que o Corinthians sairia do campeonato. E o Marcos Braz também respondeu ele, né, nessa coletiva, falou: acho que é a mágica do futebol, de todos os esportes. É o público, é a torcida, é quem vai prestigiar. O grande ator desse processo todo é o público. Vai um pouquinho na contramão da essência do futebol, a gente não ter público. Desde que tenha segurança. Tendo segurança, tem que ter público. Então, não me furtando da pergunta, acho que o Andrés está errado. A preocupação dele tem que ser com a relação segurança de quem vai ao estádio. Você vê em outros esportes, em outros lugares, que as cidades que estão aptas a receber público estão recebendo. Aqui não estão recebendo. Acho que não é por aí.
precisa ter uma unidade aí um pouco fora para termos futebol melhor. Mas, de qualquer forma, esse assunto de volta do público, né? Ainda é um assunto que vai ser levado para a CBF. Eu acho muito difícil que a CBF aprove, justamente pela necessidade, né? Se volta no Rio de Janeiro, em tese, você está dando ao Flamengo, ao Vasco, ao Fluminense, ao Botafogo, que são os times que jogam aqui, a possibilidade de ter uma vantagem, porque jogar com a torcida, querendo ou não, galera, é uma vantagem, é um incentivo, é um apoio, é uma coisa diferente. A gente vê que a ausência da torcida, a gente vem falando aí que pode ser um dos grandes fatores que vem trazendo esses problemas, inclusive para a adaptação do Domenech ao Flamengo. Talvez a ausência da torcida está prejudicando muito esse início de trabalho dele aqui, e a gente vem tratando disso constantemente. E por falar em Domenech, Marcos Braz garantiu, né, a permanência dele, falando que não teve nenhum problema. Ele disse o seguinte: a gente vê o trabalho no dia a dia. Ele chegou aqui numa segunda, já foi para o jogo no sábado. Ah, mas isso acontece em todo lugar. Acontece, mas é errado. É errado porque às vezes acontece de não ter 4, 5 dias. Ele foi corajoso. Ele podia muito bem chegar e dizer: Braz, está tudo certo, mas vou começar um jogo mais na frente para resolver umas coisas pessoais. E não teve. Ele chegou trabalhando porque sabe que não tinha tempo. Mas isso não pode ser uma desculpa para a torcida. Só que deixar de analisar esse ponto me dá um profundo desconforto. Isso não tem nada a ver com bancar nada. Às vezes, bancar passa por uma arrogância. Quem sou eu para bancar alguém? Eu não banco ninguém. Agora, eu tenho a minha análise. Eu passo a minha análise para o meu presidente, para os meus companheiros de diretoria. E passo minha análise aqui para a torcida, para os jornalistas e todo mundo que questiona. Não é questão de bancar por bancar. Não é arrogância, prepotência. E sim uma análise um pouco mais fria sobre as condições do momento. De certo modo, bancar, ele pode dizer que é a palavra mais... Assim, ele fala que é um pouco errado de se falar, mas ele garante que o Domenech continua no Flamengo, pelo menos até porque tem planejamento até o jogo do Palmeiras. O jogo do Palmeiras vai acontecer depois ainda do jogo do Barcelona de Guayaquil, na terça-feira. Então, assim, galera, por mais que muita gente aí queira a saída do Domenech, a diretoria do Flamengo, pelo menos por meio do Marcos Braz, a gente sabe que rolou muita coisa aí, parece que alguns pontos, alguns fios ainda estão soltos no meio disso tudo. Mas, de qualquer forma, o Domenech continua no comando do Flamengo, mas eu acho que o grande problema, e até uma coisa que nós discutimos na live de ontem, e queria saber a sua opinião, o que você pensa sobre isso, mas é também ter uma conversa com o Domenech que chegar promovendo diversas mudanças não é o melhor caminho para tentar chegar a um sucesso. A gente vê ele mudando em sequência, uma vez atrás da outra, a formação. Um jogo no 4-2-3-1, perdão, no outro 4-1-4-1, no outro 4-3-3. Não tem uma metodologia, não tem uma facilidade. Os jogadores estavam adaptados a jogar de uma forma, estão sendo expostos a jogar de formas diferentes a cada jogo. É claro, o jogador também não está simplesmente descartado da culpa. A culpa não é só do Domenech. O jogador passa por essa culpa, a diretoria passa por essa culpa. Tem que haver uma conversa, tem que haver uma cobrança para tentar chegar num denominador em comum para o Flamengo voltar a ser o Flamengo que a gente está acostumado e que a gente simplesmente não quer abdicar e abrir mão. O Flamengo de 2019 foi um Flamengo que é muito difícil vai ser de repetir, mas ainda existe um mundo, sim, de que possamos minimamente voltar a praticar um futebol que esse elenco nos dá a entender que é possível praticar. Então, eu queria saber a sua opinião sobre esses temas nessa manhã de domingo. Um bom dia para você, uma boa tarde, é claro, se você estiver assistindo esse vídeo na parte da tarde. E eu gostaria de convidá-los a mais tarde estar aqui com a gente na live Zona às 21 horas. Espero todos vocês lá. Um forte abraço a todos, um bom dia mais uma vez. Tamo junto e até a próxima. Fui!